Por favor, avisa a Vitória que a gente vai começar. Bom, boa noite a todas, todes e todos. É uma grande honra para nós, do Núcleo de Acolhimento Humanizado das Mulheres em Situação de Violência, né, estar aqui nessa noite para realizar o lançamento do livro A Revolução do Pensamento Feminino, Marcas da Esperança, que é o segundo volume de uma rica e densa produção intelectual que tem como um dos organizadores, né, o professor e psicanalista João Vitor Ponciano. Nós já de antemão agradecemos ao professor João Ponciano e à professora Cristiane Marinho por terem aceitado o convite para dialogarmos sobre esta obra, que é de extrema relevância para a epistemologia feminista, justamente em razão da contribuição dessa obra para o questionamento dos cânones tradicionais do pensamento filosófico ocidental e que nós compreendemos, né, que o pensamento filosófico ocidental tem uma marca histórica que é o androcentrismo e, consequentemente, o apagamento e a invisibilização das mulheres como sujeitas no campo do saber e da produção do conhecimento, né? Então, como bem argumenta a Judith Butler, né, essa tarefa de produzir conhecimento científico a partir de outros pressupostos, de outras perspectivas, essa tarefa ela não é simples, não significa simplesmente mudar a linguagem, mas significa examinar a linguagem pelas suas pressuposições e criticar essas pressuposições por suas consequências políticas, né? Justamente por essas consequências de invisibilizar, por essas consequências do apagamento de outros sujeitos e sujeitas, né, que não estão pressupostos dentro da concepção tradicional cartesiana da tradição filosófica ocidental, né? Então, retomando inclusive um trecho do lançamento da Ampof, que está escrito lá no lançamento do Prof, né? O trabalho nesse livro ele pretende estar em consonância com o rigor acadêmico que exige de si mesmo, eu estou falando uma citação, e dos outros um profundo despisse dos moldes ultrapassados da tradição e uma liberdade intelectual sempre mais autêntica. Trata-se, portanto, de mudar de ângulo para observar as coisas de um modo mais adequado, tomando distanciamento dos termos habituais para melhor compreendê-los. Essa proposta pode até parecer singela, mas não se costuma perceber que, ao tentar mudar apenas a maneira como olhamos para as coisas, estamos, na verdade, tentando mudar tudo. Essa é a proposta do livro, né, que está escrito no seu lançamento oficial na Ampof também, que é encontrar, né, um fértil ponto de vista, um caminho novo, que pode servir de convite também para pesquisas futuras. E é por isso, né, que a gente lança essa obra aqui através do NAR, né? Nós agradecemos profundamente e é por isso também que esse lançamento ele é tão importante para nós, justamente durante esse período de programação do NAR, dos 21 dias de luta contra a violência às mulheres, né? Então, é toda uma perspectiva aí de trazer novas leituras de importância epistemológica fundamental, de diálogo com diferentes vertentes também, para que a gente possa aprofundar as nossas análises e os nossos olhares sobre a violência como uma forma também histórica de invisibilizar as mulheres, né? Então, eu gostaria de chamar para fazer a apresentação do professor João Ponciano, né, e a apresentação do livro, eu gostaria de chamar a professora Cristiane Maria Marinho, né? A professora Cristiane Marinho, ela possui graduação em filosofia, né, pela Faculdade de Filosofia de Fortaleza, ela tem especialização em economia política pela UES, pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em filosofia pela Universidade Federal da Paraíba e pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em educação pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e pós-doutorado em filosofia da educação pela Unicamp. Atualmente, ela é também professora
do mestrado acadêmico em serviço social da UES, o nosso MAS, né? Ela tem uma grande experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia mesmo, atuando principalmente nos seguintes temas: ética, sujeito, sociedade, poesia, política, história, marxismo, objetividade e conhecimento, história da filosofia no Brasil, pós-modernidade, filosofia da educação, serviço social, gênero, Foucault, Deleuze e filosofia da diferença. Agradecemos demais, professora Cristiane, também a sua presença aqui e lhe convidamos para fazer a apresentação do professor e dos outros organizadores do livro, né? E espero que a gente tenha uma noite muito rica através da apresentação e do lançamento desse livro. Boa noite, obrigada, Tereza, obrigada, Thaís, e obrigada também ao João, que aceitou aqui o nosso convite para enriquecer, né, esse debate e nos brindar com a presença dele aqui no NAR, né? Esse grupo, esse laboratório tão importante dentro da UES e dentro do MAS. Bom, obrigada também pelo convite. Queria, de antemão, apresentar aqui a capa do livro. Uma capa muito bonita, com várias fotos de várias feministas, né? E como a Tereza já adiantou, o título é A Revolução do Pensamento Feminino, Marcas de Esperança, volume 2, né? Inclusive, eu queria depois que o João falasse também sobre o volume 1. Quero ler aqui a mini bio do João Victor Ponciano e do Edmar Brígido, que são os organizadores do livro. João Victor Ponciano é psicanalista, doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é professor e coordenador do programa de pós-graduação em História da Filosofia e do Pensamento Feminino na Faculdade Vicentina, professor e coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia e Psicanálise da Faculdade da Amazônia, editor da revista científica de Filosofia Ítaca, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Ética e Direitos Humanos pela Faculdade Vicentina, bacharel em Filosofia pela Faculdade Vicentina e coordenador e fundador do Grupo de Estudos Feministas Filosofia em Perspectiva. O outro organizador do livro chama-se Edmar Brígido, é doutor e mestre em Filosofia pela Universidade Católica do Paraná, especialista em Ética pela mesma instituição, especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, graduado em Filosofia pela PUC Paraná, é coordenador do curso de Filosofia da Faculdade Vicentina e é professor e coordenador da pós-graduação em Ética e Direitos Humanos da Faculdade Vicentina e professor de Filosofia do Direito no Centro Universitário de Curitiba e na FAPAT. Bom, apresentada essa mini biografia dos organizadores, eu vou mostrar a estrutura do livro, não é? E depois o João pode, caso queira, aprofundar essa organização do livro. Mas o meu intento com essa apresentação da estrutura do livro é para que os ouvintes, né, nossos alunos, tenham a ideia do que traz o livro, né, e quais são os autores dessa coletânea, porque, na verdade, esse livro ele se constitui como uma coletânea de artigos de diversas pessoas muito, muito importantes, né, nessa área e que têm grandes pesquisas desenvolvidas.
A estrutura do livro se constitui de 4 partes. 4 partes. Basicamente, lançando mão e se estruturando num tripé de filosofia, psicanálise e feminismo. Não é? A primeira parte tem por título Perspectivas Epistemológicas Feministas. E tem 3 capítulos, né? Que o primeiro é do João, nosso convidado, e da Jade Bueno Arbor, né? E o título desse artigo é A Epistemologia Feminista enquanto novo paradigma científico. É muito interessante essa proposta, na medida em que a gente tem, geralmente, uma epistemologia que é tida como universal, que geralmente é centrada no androcentrismo, como bem colocou já anteriormente a professora Tereza. O segundo artigo tem por título a desidentificação da mulher, das condições biológicas à construção histórica, do Carlos Eduardo de Moura, né? Um artigo muito interessante, na medida em que busca extrapolar o que é comumente aceito da identidade da mulher a partir do biológico, que é de onde vem toda aquela naturalização, né, que nos prende ao espaço privado e nos nega o espaço público. Né? Quer dizer, não há uma naturalidade, né, na condição, né, de ser mulher. O terceiro capítulo dessa primeira parte tem por título Imaginar um outro presente, escutar a diferença. O manifesto de Donna Haraway sobre as espécies de companhia, da querida Priscila Piacentini Vieira. É um livro também muito, muito interessante, que traz essa figura central e decisiva e fundamental no pensamento feminista, que é a Donna Haraway, né? Inclusive fazendo toda aquele embaralhamento, aquela junção, né? De como o mundo natural e o mundo histórico e o mundo social compõem, né, um todo que é todo articulado. A segunda parte, Feminismo e Psicanálise, pontos de encontro, esse é o título, e tem 4 artigos. Né? O primeiro artigo tem o título Um Novo Olhar sobre a Psicanálise Freudiana, Unilateralidade Patriarcal e o Acontecer da Mulher, do Eduardo Ribeiro da Fonseca e da Ana Carolina Walker Ribeiro da Fonseca, onde, como bem diz o título, né, dessa segunda parte, há toda uma análise crítica, né, a partir da psicanálise freudiana, contestando essa unilateralidade patriarcal relativa à existência da mulher, ou daquilo que se chama de mulher, ou daquilo que se considerou certo chamar mulher através da história. Né? Então, há essa posição crítica a partir da psicanálise freudiana. O segundo capítulo dessa segunda parte é Maternidade e Complexo de Édipo em Freud, o problema da universalidade. Seguindo a mesma trilha do artigo anterior, busca também fazer a crítica, né, dessa imposição, dessa universalidade, vamos dizer assim, edipiana, né, da condição da mulher. O terceiro capítulo, Heranças do Patriarcado, a fragilidade perversa da identidade do machismo. Seguindo a mesma rota da crítica psicanalítica, né, há todo um entorno crítico com relação a uma certa naturalidade da identidade do machismo, que, a meu ver, assim, compreendo, teria como um espelho às avessas, né, a mesma crítica feita àquela naturalidade da identidade feminina. Também seguindo como se propõe a segunda parte, né,
pensar a partir dos referenciais psicanalíticos, mas sempre dentro de uma perspectiva crítica, né? O quarto capítulo dessa segunda parte tem por título Entre o Português e o Falar Mulheres. Diálogo sobre o inconsciente como materno em Lélia Gonzalez e Lute Irigaray, que é muito interessante essa junção, né, desses dois universos, da Lélia Gonzalez, principalmente, onde ela é uma das principais, eu diria uma das primeiras, né, filósofas brasileiras a lançar mão da psicanálise para compreender a nossa própria estrutura racista, né? E no caso aqui, ela lança mão não somente da questão do racismo, mas também da condição feminina e lançando mão também das articulações psicanalíticas, que, a meu ver, principalmente com relação ao racismo, né, ela tem uma herança muito grande do próprio Frantz Fanon. A terceira parte se denomina feminismo negro, ecofeminismo e abordagens decolonial. Precisamente um tema hoje, né, extremamente atual e importantíssimo, né? A questão da negritude, a questão do pensamento decolonial e a questão do ecofeminismo, muito, muito atuais, né? O primeiro artigo, Mulheres Negras, Feminismo Negro e Liberdade, da Laísa Ferreira, traz precisamente essas críticas do racismo, né? Da liberdade do feminino negro e a afirmação de uma liberdade que ultrapasse, que propunha a ultrapassagem, né, dos preconceitos presentes na raça e no gênero e no sexo, né? O segundo capítulo dessa terceira parte tem por título A Decolonialidade em Beatriz Nascimento, de autoria da Susana de Castro, uma pessoa hoje muito importante nessa luta, tanto do feminismo quanto do pensamento decolonial, né? Foi, acho que, a terceira presidente da ANPOF, e dentro de mais de 20 anos de ANPOF, né? Então, é uma pessoa muito importante, tanto na luta feminista, no que ela tem aberto, né, portas, no que ela tem possibilitado encontros, enfim, tanto na questão do pensamento decolonial, quanto na questão do feminismo. E a decolonialidade, relembremos aqui, devedora, né, de todo a produção do Frantz Fanon, do Aimé Césaire, né, e que marca muito fortemente a nossa crítica, né, a crítica que a gente faz hoje à questão da colonialidade, mas também sem esquecer os grandes autores latino-americanos, né, como é o caso do Quijano, por exemplo, né, onde o professor João está fazendo um tour pela América Latina e também que ele pode falar também um pouco disso, dos grandes ícones, né, da decolonialidade latino-americana. O terceiro artigo dessa terceira parte é Caça às Bruxas, Crise Ambiental, pensar com Silvia Federici, da Yasmin Cristina Martins da Silva, que tem como base central o pensamento da Silvia Federici, né, como a gente sabe, tem toda uma crítica ao Marx, no sentido de que ele teria esquecido, né, as mulheres na sua análise do capital primitivo, né, e que também Frederici ela chama
né, a atenção para a importância das bruxas, né, naquela época lá do início do capitalismo primitivo. A quarta parte, literatura e questões de gênero, que eu acho um cruzamento maravilhoso, né? Eu, particularmente, acho que a literatura tem muito a nos ensinar nessa perspectiva, não só do feminismo, né? Mas também muito fortemente no feminismo. E contra, né, os preconceitos postos aí pela sociedade patriarcal. O primeiro artigo é de uma grande pensadora latino-americana, que é a Yolanda Glória Gamboa Munhoz, que tem o título Pelas Sendas do Pensamento Feminista da América Latina, um percurso experiencial, um artigo muito importante e interessante, porque, de certa forma, ela oferece o percurso, né, do desenvolvimento desse pensamento feminista latino-americano, né? Uma boa introdução para quem tem o interesse em pensar o feminismo dentro da América Latina. O segundo artigo da quarta parte é o texto literário de Clarice Lispector, uma inscrição feminina a partir de Helene Sisu, a Cláudia Leone e Antônio de Pádua Santos Rodrigues, onde você tem uma retomada de diversos aspectos, né, muito presentes no pensamento de Clarice Lispector, de forma sempre bela e impactante, né? O terceiro artigo, ADO, um caso de citação e intercursividade, né, muito ligado aí à questão de gênero e linguagem, do Benedito Costa Neto Filho. O quarto capítulo dessa quarta parte, o custo da desigualdade de gênero e da violência contra a mulher, nos diz muito de perto, né? Quer dizer, basicamente, a gente não pode se fechar a uma determinação da desigualdade de gênero e da violência que é exercida contra as mulheres. Esse artigo da Thaís de Souza Soares, da Jennifer Tamiguso Zarpellon, tem muito a nos dizer. Né? Quer dizer, a desigualdade de gênero ela está precisamente atrelada à possibilidade da violência. A velha questão, eu posso bater no inferior. Né? O inferior, por não ser humano ou por ser menos do que eu, pode, né, ser agredido e agredido. Bom, creio que esse voo, né, desse sumário do livro abre possibilidades enormes para quem está pesquisando hoje, para quem estuda hoje o feminismo, para as questões de gênero. Né? E aqui no NA, precisamente, eu acredito, e a professora Tereza também, nós acreditamos que esse leque de artigos, né, que trazem assuntos diversos pode abrir muitas possibilidades futuras, de pesquisas futuras, de assuntos futuros, né, sempre ampliando outras possibilidades de referenciais teóricos, de autores novos. Não podemos ficar eternamente pesquisando os mesmos autores. Né? Como vocês podem ver, há uma atualização imensa de referenciais teóricos aí, de pesquisadores e até mesmo de novos assuntos. Para finalizar, gostaria também de dizer que esse livro ele vem numa onda aí no Brasil e no mundo, né, onde, a partir dos movimentos sociais, pela liberdade feminina, pela existência da mulher no espaço público, né, desde as sufragistas, passando pelos movimentos dos anos 60, chegando até hoje, né, nas políticas de aliança, para falar como a Butler, né, nós temos também um rastro de produção de material escrito, né, de toda essa trajetória. E
A Revolução do Pensamento Feminino, Marcos de Esperança, é mais um desses livros maravilhosos que têm sido produzidos, né, nessa trajetória histórica da liberdade feminina, e que agradecemos demais ao João, né, ter trazido essa produção para a gente compartilhar e assim abrirmos novas possibilidades de pesquisa. Agora passo a palavra ao professor João, né, já agradecendo de antemão eu, Tereza, Thaís, todo o pessoal do NAR, da UES, né, a sua presença, e fique à vontade para você falar o que você queira. Obrigada, João. Muito obrigado, vocês me escutam? Tá tudo certo com o meu microfone? Tudo certo. Perfeito. Olha, eu queria agradecer aqui imensamente ao Congelou. NAR, né, o S especial, específica. Congelou? Congelou minha Não, tela? já voltou. Voltou. Se porventura vier a dar algum problema, vocês me comunicam que eu entro pelo meu 5G do celular, tá? Eu peço desculpas por algum infortúnio. Eu não estou em casa, eu estou fazendo uma missão pela América Latina, de conhecer a América Latina. Então, atualmente, nesse exato momento, eu estou na Universidade Nacional de Montevidéu, no Uruguai. Enfim, e eu queria agradecer, como eu estava dizendo antes, especialmente, a professora Tereza, assim como a minha querida amiga, né, professora Cristiane Marinho, na qual eu fico muito honrado de ter esse espaço para debater uma obra que eu ajudei a organizar, que é tão significativo para mim, nesse espaço de vocês, né, que é um espaço criativo, de resistência, de militância, né, então, para mim, ter esse momento com vocês, sem dúvida nenhuma, é um momento assim, que eu chego, diria que o auge da minha carreira tão precoce, né? Porque, inclusive, tenho aqui fazendo uma leitura tão detalhista e tão cuidadosa que a professora Cristiane faz dessa obra, para mim, eu fico muito lisonjeado. Isso porque não tenho dúvida nenhuma que a professora Cristiane para mim, e acredito que para todas as pessoas que se dedicam à filosofia no Brasil, uma grande referência na filosofia no Brasil. Então, fico muito honrado por conta disso. Muito obrigado. Fico muito emocionado de estar aqui com vocês. Eu queria acrescentar ainda um dado, né, que a professora Cristiane havia comentado no início, a minha mini bio, né, enfim, daquilo que a gente já fez nessa vida acadêmica. Eu destacaria que essa emoção que eu tenho sentindo no dia de hoje, por estar aqui com vocês, se dá também pelo fato de que, e esse dado não está na mini bio, quando eu passei a estudar filosofia, né, pela primeira vez na minha vida, foi em 2014, quando eu cruzava os portões, né, do campus de Fátima, da UES. Então, quando eu comecei a estudar filosofia, eu comecei pela UES, e eu recordo com muito carinho, né, os momentos de confabulações, elucubrações, de reflexões que eu tive nesse espaço. Né? Tenho muito carinho pela Universidade Estadual do Ceará, né? Com muito orgulho digo que sou cearense, né? Enfim, e tudo isso mexe muito com o meu emocional no dia de hoje. Então, muito obrigado. Fica aqui registrado meu imenso agradecimento por estar aqui debatendo com vocês esse trabalho. Bom, eu queria iniciar esse pequeno momento de fala minha, depois a gente pode conversar, bater um
papo, perguntas, enfim. Mas eu gostaria de começar a dizer, a Revolução do Pensamento Feminino é uma obra que já está na sua segunda edição. Com isso, nós estamos somando cerca de mais de 600 páginas escritas para denunciar uma estrutura que é patriarcal, racista, misógina, né? E que tem como alicerce o pensamento ocidental. Portanto, se o pensamento se tem como alicerce o pensamento ocidental é patriarcal, racista e misógino, né? E acredito que estamos todos de acordo e todas de acordo em relação a isso. A maior prova disso é quando nós olhamos, assim como a professora Teresa falava, no cânone filosófico ou qualquer outro cânone do saber, área do saber, quando nós vamos para os livros didáticos dessas áreas do saber, aqui cito a filosofia, porque é a área da qual eu estou vinculado, né? Você percebe que não existe, né, o nome de mulheres. Há uma inexistência nos livros didáticos de filosofia, né? De pensadoras, de filósofas. Isso desde a Idade Antiga até o período contemporâneo. Nas salas de aulas é possível perceber nitidamente que não se fala de pensadoras. Então tem alguma coisa de errado com esse cânone, né? Ou, né, as mulheres não produziram filosofia, ou as mulheres não pensavam como queriam acreditar alguns filósofos, ou então tem alguma coisa de errado nessa história. Bom, e acho que isso foi o principal motivo de organizar, juntamente com o professor Edmar, uma obra que conta com a participação, juntando os 2 volumes, de mais de 30 pesquisadores e pesquisadores. E aí nós temos um cuidado em que a cada volume há mais mulheres escrevendo do que homens escrevendo, porque se nós queremos denunciar uma estrutura onde as mulheres mal aparecem, né, ou sequer aparecem, é importante que nós tenhamos um cuidado justamente na estrutura do livro. Portanto, quem tem o livro, quem for adquirir o livro, vai perceber que nós estamos debatendo feminismo, aliás, feminismos, né, diversas áreas, seja feminismo negro, seja feminismo, seja epistemologia feminista, seja feminismo e psicanálise, enfim, feminismo e literatura, e todas essas áreas há homens, né, e eu vou dizer um motivo por que tem homens, mas também, em sua grande maioria, há mulheres, porque se a gente está denunciando algo, é importante com que nós tenhamos uma certa atenção com essa estrutura para não reforçar esse sistema que nós temos, né? Bom, e aí eu queria aproveitar esse momento para dizer assim, bom, e qual o lugar de fala de um homem, ou vou trazer a minha personalidade, né? Enfim, eu, enquanto pesquisador aqui, que estou como organizador do livro, qual o meu lugar de fala? Né? Feminismo é coisa de homem também? Enfim, os homens devem entrar dentro desse campo, né? Ou seria mais uma tentativa, uma artimanha do patriarcado que acaba encontrando certas brechas no feminismo e adentra dentro desse campo, do próprio campo do feminismo, para desestruturar e reproduzir mais uma vez um sistema patriarcal dentro do próprio feminismo. Ou seja, com outras palavras, seria esse movimento de homens dentro do feminismo uma espécie de estratégia, de dispositivo do patriarcado, de plantar ali, né, uma semente do patriarcado? Bom, eu diria que essas são perguntas muito pertinentes e que nós, enquanto pesquisadores, homens, que estamos, né, querendo atuar dentro desse campo do saber, devemos nos fazer todo dia, né? Com a intenção de nos policiar, né, porque sendo a cultura patriarcal, é muito fácil nós reproduzirmos, né, um sistema patriarcal nas pequenas coisas, inclusive nas pequenas atitudes. E eu confesso que aqui é uma das minhas grandes inquietudes, assim como também
das minhas tristezas, que é perceber que quando nós nos deparamos para a organização do livro, tem 2 homens, né? Isso mexe muito comigo, né? Apesar de todos os capítulos, a maioria ser composto por pesquisadoras, né? Na capa do livro tem nome de 2 homens, enfim, e uma tentativa de reparar, esse é o primeiro volume, se vocês perceberem, tem aqui o meu nome, o nome do professor Edmar e o nome da professora Viviane Badiotto Botton, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo prefácio, tentando reparar essa situação. No segundo volume, a gente convidou para fazer o prefácio e pós-fácio a professora Valesca Zanello, da Universidade Nacional de Brasília, e a professora Rita de Cássia Fraga Machado, da Universidade do Estado do Amazonas. Enfim, para colocar o nome de mais mulheres na capa e não ficar somente o nome de 2 homens. Isso foi uma grande inquietude minha, justamente por conta disso. É necessário se policiar o tempo todo em relação às nossas atitudes, né? Para nós não reforçarmos um sistema que perdura durante séculos e séculos, e romper com esse sistema, né, exige muito esforço e muita atenção, né? Porque senão a gente pode acabar, de certa maneira, reproduzindo sem perceber, sequer perceber, certos dispositivos do patriarcado. Bom, mas eu aqui, em defesa minha e dos homens que estão comprometidos com essa causa, eu citaria aqui 2 grandes pesquisadoras do feminismo, né? Uma dos Estados Unidos e outra do Brasil, já que tem gente que está com todo o movimento decolonial, que é tão importante, né? Olharmos para a produção de pensadoras, não somente da Europa, né? Onde a Europa é colocada como centro de tudo, enfim, para nós não ficarmos com uma espécie de... Acho que essa é a grande crítica do movimento decolonial, nos desvencilharmos de uma estrutura estritamente que tem uma síndrome de vira-lata, né? Ou seja, o outro é sempre mais importante, no caso, o outro os europeus, esse sistema que diz que o homem, né, macho, cis, branco, hétero, enfim, europeu, é o portador do saber, né? É o colonizador, e a gente acaba incorporando ainda um espírito de colonizados. Então, olhar para os nossos e para as nossas é um movimento muito importante. E eu cito 2 grandes pensadoras, né, da América, uma do Sul e outra do Norte, que no caso é a querida Bell Hooks, assim como a querida Massa Tibori. Ambas têm 2 obras muito significativas, e os nomes, inclusive, são muito parecidos, os títulos dessas 2 obras, que é O Feminismo é para Todo Mundo e o outro, Feminismo para Todas, Todos e Todes. Pois bem, a partir desse pressuposto, né, colocado, a partir dessas 2 citações que eu faço, eu confesso que fiquei mais aliviado, né, em pesquisar mulheres, em levantar essa bandeira, porque havia aí uma estrutura epistemológica do feminismo dizendo, olha, o feminismo é um movimento para todo mundo, né? O feminismo é um movimento para todo mundo. O feminismo é uma espécie de promoção de um princípio ético, de um comprometimento com uma certa ética, né? E é uma ética do cuidado, uma ética de uma alteridade, de olhar para o outro, para a outra, enfim, é uma ética de uma palavra que uma outra grande amiga, grande feminista no Brasil, que é a Margarete Hago, né, amiga comum com a Cristiane, sempre diz, é necessário deslegitimar esse passado que nos corrói, que nos corrompe, enfim.
Portanto, o feminismo é essa ética que busca deslegitimar, né, essa estrutura que aí está posta e que é possível perceber em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as camadas sociais, né? Bom, então, o feminismo sendo um movimento para todo mundo, né, porque todo mundo acaba sendo afetado, todos e todes são diretamente afetados e afetadas, né, pelo patriarcado. O homem tem que incorporar uma certa performatividade para de homem masculino, enfim, o que é ser homem, né, o que é ser mulher. Tem lá aquela bela e recatada do lar, tem que cuidar das casas, tem que ser submissa ao homem, enfim. E o homem tem que ser aquele macho alfa, não pode ter nada parecido com mulher, não pode ter nada de feminilidade, enfim, etc, tal, enfim. Inclusive, nesse primeiro volume tem um capítulo do Christian Dunker que ele vai utilizar as teorias da Monique Wittig, né, para, de certa forma, radicalizar aquilo que nós entendemos como homem e mulher. Ou seja, tudo isso é uma criação, dirá Monique Wittig, uma criação, seja homem, mulher, fêmea, macho, enfim, uma criação cultural, social e política que beneficia um grupo, e esse grupo é o grupo heterossexual. Portanto, essas nomenclaturas, homem e mulher, e as suas performatividades, ou seja, o seu modo de ser, de se portar no mundo, como deve um homem se portar no mundo, como deve uma mulher se comportar no mundo, é justamente uma estrutura política que serve ao aquilo que nós podemos conceber como heterossexual, né? Enfim, e o que foge dessa realidade, desse contexto, todas as outras performatividades, vivências, né, orientações, são desvios, são monstruosidades. Portanto, é necessário eliminar, girar a nossa sociedade, né? E acredito que o nosso movimento, né, de mulheres e homens se deve colocar contra todo esse tipo de situação, de discurso e de violência, né? E sim, o patriarcado causa violência, e por isso que, sendo homens e mulheres sendo atingidos, é evidentemente que as mulheres são as que mais sofrem, né? São as que são mais atingidas nesse movimento todo, né? E isso não é de agora, né? Quando eu me deparo com as falas da Margaret Hago, que diz o seguinte: olha, a história nos prova que esse papo de essencialismo é um papo furado. Ou seja, tudo acaba sendo, de certa forma, uma convenção social. Por quê? Porque se algo é possível apontar um início de algo na história, é porque ele não estava ali para. Ele não é uma coisa que sempre existiu. É que em um determinado momento na história tornou a existir devido a alguns contextos. Portanto, se nós conseguimos apontar na história o início de algo, é possível apontar o seu fim. Isso é salvífico, isso é bom. Se algo tem um início e se algo tem fim. Né? Não é algo que sempre esteve ali. E, da mesma forma, a misoginia, o patriarcado, tudo isso teve um início. Mas o que é mais desesperador é que quando a gente vai tentar fazer um recorte de quando essa desgraça toda começou, né, a gente acaba se perdendo nas contas, porque a gente vai lá para os gregos antigos e percebe que os gregos antigos eram super misóginos. E isso eu estou falando de 500 anos antes de Cristo. Depois a gente vai para alguns textos, por exemplo, textos do povo hebreu, né? Enfim, que vai seguir uma tradição judaica cristã, que é uma tradição judaica mais antiga ainda, já tem traços de misoginia ali. Então, é desesperador porque a gente não consegue dizer, datar, e acho que aqui vai
uma sugestão, né, para que surjam pesquisadoras e pesquisadores que queiram procurar, né, principalmente do campo da história, da filosofia, né, de quando isso começou, né? Então, é até difícil datar de tão sólida, né, e de tão antiga que é isso que chamamos de um movimento patriarcal que beneficia um grupo, esse grupo, os homens, e de misoginia, que é a reação desse patriarcado para dominar as mulheres. Né? Mas nós acreditamos que nem sempre foi assim, né? E que tem alguma coisa de errado. Né? Que papo é esse quando Aristóteles coloca, né, quando vai escrever a política, de que as mulheres têm menos aptidões que os homens, portanto as mulheres são inferiores aos homens? Né? Que história é essa, né, colocada pelo Freud, né, eu citei o Aristóteles, né, três séculos antes de Cristo, agora estou indo lá para o século XX. Né? Que história é essa que o Freud vem? Então, estou indo para os extremos, mas em todos esses movimentos da história, seja antiga, seja medieval, seja do Renascimento, moderno, contemporâneo, em todos os momentos é possível perceber esse tipo de discurso. Mas que história é essa? O Freud vem colocar que a mulher ela não tem um pênis, portanto, a mulher ela é inferior ao homem. Né? Enfim, tem alguma coisa de errado nessa situação. Né? E a coisa ela é tão articulada de uma forma, né, que dentro do campo da própria ciência, né, a gente vai perceber, e quando eu falo ciência, eu quero colocar aqui todos os campos epistemológicos de todas as diversas ciências, a ausência, né, do nome das teorias de mulheres. Como eu falava antes, no início da minha fala, eu disse, ora, será mesmo que as mulheres não produziram, ou elas são incapazes de produzir algo? O que está acontecendo? E foi esse espírito, né, que me moveu a querer investigar e perceber que em todo momento da história, embora as mulheres não tenham sido citadas, embora as mulheres não apareçam nos livros didáticos, embora na sala de aula os professores, inclusive professoras, só falam de pensamentos, né, produzido por homens, mesmo nessas circunstâncias, houveram mulheres em todos os momentos históricos que tentaram falar, que falaram, que produziram, que fizeram ciência, mas foram escamoteadas da história, né? Foram apagadas. Enfim, o porquê dessa estrutura, né? O porquê desses dispositivos de apagamento. Né? E depois eu vim percebendo que, além de perceber que houveram mulheres em todos os momentos, em diversos os campos do saber, em todo o tempo da história, enfim, produzindo ciência, fazendo sua respectiva ciência, eu vim ligar um fato pessoal com esse fato estrutural epistemológico. O que foi esse fato pessoal? E que também me motivou a querer me dedicar ao campo do feminismo. É que, em um determinado momento da minha infância, né, a minha mãe, ela teve um relacionamento abusivo, onde eu percebia constantemente ela sendo agredida, né? E me parece que agredida fisicamente, me parece que esse fato, né, depois eu fui perceber que esse fato não é um fato isolado, né? De que as mulheres são agredidas constantemente, não somente nas academias, não somente porque os seus nomes não são citados, mas fisicamente. Né? Olha o número, né, o absurdo que é você pensar que a cada 4 horas uma mulher é espancada. Né? Todos os dias morrem mulheres vítimas de feminicídio. Né?
essa estrutura que legitima, e quem legitima é a cultura, é a moral social cultural, é essa estrutura forjada pelo patriarcado, que estrutura e legitima o fato de que o homem tem o direito de corrigir a sua esposa, de agredi-la, inclusive de eliminar. E aí a legitimidade se dá, por exemplo, em discursos que diz, mas ela mereceu, mas ninguém mandou ela se vestir com uma saia curta, enfim, ela não estava honrando, enfim. Percebam que a sociedade, embora o homem elimine a mulher, chega ao ponto de eliminar a mulher, ele nunca será culpado. Ele nunca leva a culpa. Né? E hoje é preciso fazer um movimento muito grande nas redes sociais para que se possa fazer alguma reparação. Veja o que aconteceu há pouco tempo, ainda esse ano, se eu não me engano, né? Aquele movimento de que uma criança de 10 anos no Brasil, né, foi estuprada e engravidou, e a juíza, se eu não me engano, né, não queria dar a sentença da criança poder abortar. Enfim, vejam, percebam, né, o que é essa estrutura. E essa estrutura que legitima a agressão à mulher, a morte das mulheres, é a mesma estrutura que legitima a morte das mulheres nos livros, no campo da epistemologia, no campo da ciência. O apagamento das mulheres nas áreas do saber. É a mesma estrutura. O fato da minha mãe ter sido espancada, né, quando eu era criança, e ver isso, é o mesmo fato, está muito interligado ao fato de, quando cheguei na graduação de filosofia, não vi nenhuma mulher sendo citada pelos professores de filosofia. É a mesma estrutura. E se, como vai dizer Emmanuel Mounier, se nós, diante de uma injustiça humana, não somos impelidos por um movimento de revolta, nós somos cúmplices. Portanto, eu encerro aqui minha fala. Acredito que o movimento de homens junto a essa área epistêmica do feminismo, e eu falo aqui por mim, se dá esse interesse pelo feminismo, se dá justamente que, olha, enquanto pesquisador, eu não posso admitir certa situação. Tem alguma coisa errada nesse sistema patriarcal e eu quero estudar esse sistema e tentar, de alguma forma, dentro daquilo que me compete, desestruturar, né, ou não compactuar com essa área do saber. Disso resultou esses 2 volumes, A Revolução do Pensamento Feminino. Né? Bom, eu acho que seria isso. A gente pode conversar, caso queira. Enfim, mas acredito que é isso. Excelente, professor João. Eu queria dar prioridade a alguma pergunta das alunas. Não é, Tereza? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Sim, sim, Cristiane, eu acho que a Thaís está aqui, ela está dando no chat, né? Se não apareceu, dê uma olhada agora, até agora nenhuma, só muitos agradecimentos, muita gente parabenizando o professor pela sua exposição e parabenizando a Muito professora obrigado. Cristiane Marinho também, né? Enquanto isso, eu pensando também que você é psicanalista, né? E aí eu me lembrei aqui da questão que antes a Cristiane também, a gente conversando sobre isso, a tradição psicanalista também tem uma forte construção do ponto de vista epistemológico baseado na ciência moderna, né, num determinado modelo que parte muito da perspectiva cartesiana também. Muito embora a gente saiba que esse campo hoje ele está sendo revolucionado também pela contribuição do pensamento feminista. E aí eu queria lhe perguntar, professor
João Vitor, o que é que o senhor pensa sobre essa relação entre o feminismo e a psicanálise? Muito obrigado, professora Tereza, pela pergunta. Eu penso que a relação feminismo e psicanálise, ela é uma relação que é imprescindível, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que não somente o feminismo deve adentrar no campo da psicanálise, como o feminismo deve adentrar em todos os campos do saber. É necessário com que surjam novas epistemologias, ou seja, novas formas de olhar, novas maneiras de compreender certos fenômenos, para que a gente possa, com isso, né, identificar certos sistemas que não têm nada de científico, mas que são apenas reproduções de uma estrutura misógina, né, e patriarcal, né, preconceituosa e racista. Né? Ou seja, o que é que faz a junção da psicanálise com o feminismo? Né? Precisa o feminismo da psicanálise? Eu diria que a psicanálise precisa mais do feminismo do que o feminismo da psicanálise. Né? Por quê? Porque sem essa epistemologia que aqui eu estou chamando, né, de movimento epistêmico feminista, sem essa nova maneira de olhar, né, a gente acaba se deparando com a perpetuação de um sistema que vai desembocar justamente na sua radicalização, na agressão à mulher, né? Ou seja, quando tem um sistema, por exemplo, dentro do campo da psicologia, dentro de uma abordagem da psicologia, que é a psicanálise, que em sua teoria é possível perceber, por exemplo, você vai lá, o Freud, em 1933, escreve um texto chamado A Feminilidade. É um horror o texto do Freud, né, de 1933, sobre a feminilidade. Porque ele coloca ali com todas as letras que a mulher, ela é inferior, né? E ela, para se tornar mulher, né, ela precisa passar por um processo em que, de certa forma, e aqui eu estou sendo muito simplório, né? Mas, inclusive, para radicalizar e fazer com que vocês vão lá pesquisar, mas para ela se tornar uma mulher, né? Ela precisa ser mãe. E, de preferência, de uma criança, né, do sexo masculino. Basicamente isso tem no texto, né? Tem muitos absurdos, enfim. Então, se você pega um texto, né, de uma determinada ciência que legitima a inferioridade da mulher, que diz que a mulher ela é objetificada de tal maneira que, por sua vez, se coloca de uma forma inferior ao homem. Então, isso, na prática, né, resvala justamente, olha, aquilo que a professora Cristiane falava no início, né? Eu posso lhe agredir, eu posso bater em você. Quem é você? Você é uma coisa, né, inferior. Né? Há uma relação de senhor e escravo, no caso, escrava. Né? O que é a relação senhor e escrava, nesse caso? É que o senhor é dono da escrava. E a escrava, ela é uma espécie de... Já viram o termo criado mudo? De onde é que surge o termo criado mudo? É o escravo que está ali e serve, né, de suporte para segurar as coisas para o senhor. Daí esse nome horrível que nós temos, que fica do lado da nossa cama, chamado criado mudo, que faz memória a esse período da escravidão. Ou seja, a mulher é esse suporte, esse criado mudo, né? Esse objeto que
tem que cumprir com uma certa função. Essa função é de ser subserviente, é de dar prazer, é de cuidar da casa, é de dar filhos e nada mais, né? Portanto, se nós temos epistemologias que se dizem científicas e que legitimam isso, né, não à toa nós temos a sociedade que nós temos que mata mulheres, que mata trans, enfim, etc. Portanto, ter uma leitura, uma epistemologia que serve para nós como lente, como o feminismo, como os textos feministas, que nos chama atenção para certas questões, quando a gente passa a olhar certos textos da ciência aqui, da psicanálise, que eu vou de encontro à sua pergunta, né, com os olhos do feminismo, né, nós temos aí uma leitura mais cuidadosa e crítica, né? Então, eu encerro dizendo que, mais uma vez, não é nem tanto o feminismo que precisa da psicanálise, mas é mais a psicanálise que precisa do feminismo, e não somente a psicanálise, mas todas as áreas do saber. E por quê? Para nós não reproduzirmos uma estrutura que já está vigente há bastante tempo e que ninguém aguenta mais certa estrutura. Ninguém aguenta mais na sociedade uma legitimação de mais mulheres mortas, né? Ninguém suporta mais a, a, a legitimação de um discurso que diz que homens gays, né, são doentes, né? Enfim, né? Ninguém aguenta mais ir para a sala de aula e escutar somente homens falar de homens. Esse sistema já não serve mais, né? Enfim, eu não sei se eu respondi, professora Tereza, mas eu queria colocar isso. Tereza? Ótimas reflexões, né? Eu penso que a contribuição feminista para a psicanálise tem sido fundamental, inclusive para subverter a psicanálise, né? A gente tem tido várias produções, inclusive repensando radicalmente os pressupostos e as perspectivas daqueles considerados, né, os fundadores, os precursores da psicanálise, né? E isso tem contribuído muito para pensar, né, diferentes formas de como se trabalhar, a própria questão da escuta clínica, né, a escuta de vozes, inclusive dissonantes, né, e não querer enquadrar essas escutas ou silenciar, né, historicamente as mulheres. Eu agradeço, professor. Professora Cristiane, você teria alguma questão ainda a colocar, meu bem? Não, na verdade, a pergunta que eu ia fazer foi essa mesmo, que era a nossa pergunta, né? A relação entre a psicanálise e o feminismo. Não tem nenhuma pergunta dos alunos, Tereza? A Thaís, que está aqui no chat, ela colocou que até agora não. Né? As pessoas estão escutando atentas, né? Pronto, Tereza, tem uma agora, da Tem Beatriz uma. Rodrigues. Pronto, ela pergunta se esse recorte que foi feito são de mulheres brancas, porque as mulheres negras foram atribuídas a outros papéis. Aí ela cita, não sou uma mulher. Teve algum recorte nesse livro? A gente tem uma parte, como a professora Cristiane falou, nesse segundo volume, nós dividimos em 4 partes o livro, né? 4 temáticas, porque eu parto da perspectiva de que não há um feminismo, mas há diversos feminismos, né? Então, a gente fala sobre epistemologia feminista, a gente fala sobre feminismo e psicanálise, e a gente fala sobre feminismo negro, né? E aí eu conto com a participação nessa parte do feminismo negro, de grandes amigas que estão pensando nessas questões decoloniais, como a minha amiga Suzana de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma outra grande amiga
da Unicamp, que agora está fazendo o seu estágio de doutorado lá na Universidade de Michigan, se eu não me engano, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, que é a Laísa Ferreira, né? Nós temos no primeiro volume a presença de uma grande amiga da Universidade Federal Rural de Blumenau, que é a Aline Sanches, perdão, a Alina Leal. A Aline Sanches é lá da Estadual de Maringá, que também está no livro. A Aline Leal escreve sobre... Deixa eu só tirar aqui uma dúvida. Sobre a Beatriz Nascimento, e também nós temos nos 2 volumes também questões que são levantadas pela Lélia Gonzalez, né? Um é trabalhado pela uma outra grande amiga da Unicamp, que é a Jéssica Kelly Rodrigues, e a outra é a Juliana Monteiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha essas questões. Então, na obra tem, tanto no primeiro volume como no segundo volume, questões teóricas trazendo sobre, problematizando as questões levantadas pelo feminismo negro, né? Como também nós temos, justamente, pessoas pretas, né? Mulheres pretas desse movimento, né? que vem trabalhando, né? essas questões conosco, junto dessas obras. Eu também tive recentemente na universidade, ali não foi na universidade, foi numa casa de cultura em Minas Gerais, no interior de Minas, que é a convite da minha amiga Jéssica Kelly Rodrigues, da Unicamp, lá em Lavras. E me fizeram uma pergunta assim, parecida, mas mais ligada para as pessoas trans. E essa era uma das minhas grandes também tristezas, o fato de que pessoas trans não compõem um livro ou não tem uma temática assim trabalhada no livro. Então, eu acredito que o livro tem lacunas, sim, mas a gente vai tentando, de alguma forma, problematizar essas questões, enfim. Acho que a problematização é uma forma, né, de nós não pararmos, né, sempre estarmos aí em movimento, enfim. Acho que é isso, né? Obrigada, professor Ponciano, professora Cristiane. Eu queria só complementar aí a fala do João com relação ao questionamento da Beatriz, foi? Beatriz, se não sou eu a mulher. É exatamente isso, Beatriz. Né? Essa pergunta, acho que ela foi feita no século XIX por uma mulher negra, né? Numa determinada reunião de clérigos. Não estou lembrada o nome dessa mulher negra. Né? Depois a Bell Hooks retoma, né, essa mesma questão. Mas o que está expresso é exatamente isso. E isso implica também outras coisas, né? Quer dizer, por que a pergunta dela? A pergunta dela foi porque todo mundo falava da mulher branca, né? Todo mundo falava de um determinado segmento de existência feminina, né? Que supostamente teria mais direitos, né, do que a população negra, né? E ela, por ter parido não sei quantos filhos, né, viver numa condição extremamente precária, ninguém falava disso, né? Principalmente dentro daquela tradição da supremacia branca norte-americana, né, que até hoje persiste, por sinal, apesar dos avanços. Né? Mas aquela supremacia branca não considerava, né, a possibilidade de uma mulher ser livre, muito menos ainda uma mulher negra, né, principalmente no século XIX. Mas, assim, isso também, de certa forma, norteou o desenvolvimento do próprio movimento feminista, né?
porque a coisa foi se ampliando. Se, a determinada altura do movimento feminista, não se considerava a mulher negra, né, como foi o caso, por exemplo, das sufragistas, né, que foi efetivamente um movimento limitado na contemplação das mulheres, né? Depois, com o desenvolvimento do movimento feminista, já na década de 60, e anteriormente também reconhecendo as mulheres trabalhadoras, operárias, depois as mulheres negras, né? Até vi na movimentação mais contemporânea, né? Das LGBTs, né? E então, a mesma pergunta também pode ser feita de outra forma, né? Quer dizer, eu, trabalhadora, também não sou mulher, né? Eu, que sou trans, também não sou mulher, né? Quer dizer, mas numa perspectiva mais ampla, a questão quer dizer, eu também componho, né, determinado grupo ao qual eu tenho direito porque existo e quero o reconhecimento dessa minha existência, né? Quer dizer, essa pergunta, eu não sou mulher, né? Ela pode ser feita por diversos matizes e por diversas formas, que no fundo mesmo a questão central está a importância do reconhecimento, e que isso obviamente é muito caro à própria psicanálise, né? Todo mundo quer ser reconhecido, né? Quer ter o seu direito de existência no mundo, né? A efetivação do seu direito. Não só pela questão psicanalítica, pela própria questão social, né? A Butler trabalha isso muito bem. Era só mais um adendo aí ao que o João estava falando. Professora Tereza? Bom, gente, Thaís, tem alguma outra questão, querida? Não, professora. Se não tem nenhuma outra questão, eu gostaria de solicitar ao professor João Vitor que pudesse fazer sua fala final, e a gente já, de antemão, lhe agradece pelas suas contribuições na organização do livro, pela sua posição feminista, que é muito importante, né? Nesse sentido, a gente está discutindo de uma forma ampla, dentro de uma perspectiva mais plural, né? Inclusiva também. E agradecer também já a professora Cristiane, pedir também que se ela puder fazer uma fala final, e agradecer a todo mundo que está aqui no chat, por ter ficado até o momento, por ter escutado, né? E dizer que comprem o livro, viu, galera? É muito interessante, né? Eu ganhei o exemplar e a gente tem assim uma possibilidade imensa de diálogos, desde a perspectiva do feminismo decolonial, o feminismo negro, o diálogo com a psicanálise, o questionamento aos cânones do pensamento filosófico tradicional. Então, a gente tem desconstruções várias, reconstruções, perspectivas que anunciam aí novas formas de pensar, né? Como disse a professora Cristiane tão bem lá no chat, né? Anuncia novos pensares, anuncia devires aí para a gente poder construir perspectivas mais equitativas, né? Antirracistas, né? Antipatriarcais, anticapitalistas, que é importantíssimo a gente pensar a partir desses nós, né? Dessas grandes opressões, estruturas opressivas que tolhem, né? E que afetam de maneira diferenciada diferentes grupos de mulheres e de pessoas também da comunidade LGBTQIA+, né? E aí, de uma forma bem ampla, eu acho que essa obra, tanto os dois livros, eles contribuem, porque tem diferentes aí autores e autoras que vêm fortalecendo esse campo epistemológico dos feminismos, nesse campo que eu considero um campo de esquerda, mais progressista, né? Antirracista, anticapitalista, né? Que é fundamental a gente pensar, né? Antipatriarcal também, enfim. Né? Todas essas lutas hoje que a gente tem visto que tem adquirido mais visibilidade graças justamente à presença desses sujeitos, dessas sujeitas e desses sujeitos, né? Dentro desse campo do saber,
trazendo as suas contribuições, os seus questionamentos, como fez a Beatriz aqui, né? Importantíssimo questionamento posto pela Beatriz, né? E aí, em todos os espaços, esses questionamentos também estão surgindo, justamente porque esses sujeitas e sujeitos, né, eles estão hoje dentro da universidade também, e estão contribuindo, não são mais meros objetos do conhecimento, do pensar, das pesquisas, enfim, são produtores e produtoras de conhecimento importantíssimos, né, para os nossos diálogos contemporâneos. Muito obrigada, agradeço a todo mundo e deixo aqui a fala, né, do professor João Vitor, da professora Cristiane Marinho, para as nossas despedidas aqui e agradecimentos. Eu vou falar primeiro e o João, como convidado, fala por último, tá, João? Agradecer Tá bom. vivamente a Tereza, não é? Que está sempre aberta a novas perspectivas, eu acho isso fundamental dentro da academia, né? Falar da alegria de estar aqui com o João, desejar bom périplo aí pela América Latina, né? E sempre novos trabalhos aí que surjam, né? E falar para a Tereza que eu acho que seria muito interessante fazer uma espécie de seminário, não sei se dentro do NAU, dentro da sua disciplina, né? Com um determinado número de alunos, que cada um pegasse um desses artigos, né, com os quais eles se identificassem e apresentar, né, para reproduzir, multiplicar, né, o acesso a essas ideias, a esses novos autores e autoras, né, essas novas questões contemporâneas, como você muito bem colocou. Acho que daria um riquíssimo debate, um resultado maravilhoso. E é isso, agradecer aí aos alunos, à professora Tereza, ao professor João. Bom, eu quero também me servir do agradecimento da professora Cristiane, que eu considero como uma grande amiga, né, que tenho uma grande estima por ela. E agora, através dela, conheci a professora Tereza, então estou muito feliz em conhecê-la, professora Tereza, né? Para mim é uma honra e estar aqui com vocês nessa noite, né, é um motivo de muita felicidade. Quero dizer que esse primeiro volume, a gente não consegue mais encontrar ele em formato físico, porque já está esgotado. Entretanto, eu já passei para a professora Tereza, ele em formato e-book, se eu não me engano, eu autorizo ela a divulgar em massa para quem quiser, então todo mundo está ganhando aí esse livro em formato e-book. Esse outro, infelizmente, eu não consigo dar para vocês, né? Mas ele está sendo vendido na editora Multifoco. Basta ir no site da editora Multifoco, ainda não foi para a Amazon, é liberado para a Amazon para ser vendido, tá? Somente a editora está vendendo, então é só colocar lá na internet, editora Multifoco, a evolução do pensamento feminino, marcas de esperança, e vocês conseguem encontrar lá. Bom, dito isso, eu queria aproveitar e vender, né, meu peixe e dizer que hoje, mais do que nunca, eu tenho me voltado, tenho afunilado mais ainda as minhas pesquisas e voltado estritamente para o campo da filosofia, aliás, do campo da psicanálise e do feminismo. E tem aí no Instagram o meu grupo de estudos, né, que se chama, só colocar lá, @filosofia em perspectiva, quem quiser estudar com a gente, é totalmente de graça, então vem estudar conosco, tá? E, no caso, em janeiro, dizer para a professora Cristiane, ela me apresentou como coordenador do programa de pós-graduação em filosofia e psicanálise da Faculdade da Amazônia. Eu não sou mais vinculado à Faculdade da Amazônia, mas a partir de janeiro agora estou coordenando a pós-graduação a nível lato sensu pela Universidade Positivo, e aí nós vamos estar lançando um riquíssimo, quem quiser estudar psicanálise e ainda estudar feminismo, a gente vai estar lançando uma riquíssima pós-graduação, tá? Então, para mais informações, podem me seguir nas redes, a gente daqui a pouco começa a divulgar
aí informações sobre isso. Então, nas minhas redes sociais, o meu Instagram está lá, Ponciano_João Victor. Enfim, e é isso. Vamos estudar as mulheres, vamos estudar as pensadoras, as feministas, vamos fazer balbúrdia, vamos fazer subversão. Vamos fazer a confusão, né? Que é disso que a gente precisa. Então, um grande abraço para todas e todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Tereza. Obrigada, João. Obrigada, alunos e alunas. E a Thaís. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.